O Natal tá chegando, tudo que a gente queria nessa vida era ter uma infinidade de filmes com a temática pra gente poder assistir nessa época. Aqueles bem clichêzão romântico, sabe? Só que a gente não tem. Ao contrário dos héteros cis que, ó, chove. Porém, tem um filme que tem um pouco de Natal ali no meio, ou talvez eu só precisasse de um motivo pra falar sobre ele, e que a gente pode falar que é o nosso filme de Natal. Olá, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos ao canal. Gente, Carol, sério, que filme maravilhoso. Cate Blanchett, eu te venero. Que mulher, meus amigos, que mulher. A Rooney Mara também tá muito fofinha no filme, tá com uma atuação muito legal, mas é que a Kate... Ai, a Kate, né, enfim, né, vamos focar no filme. Carol foi baseado num filme cujo nome em tradução livre é O Preço do Sal, da Patricia Highsmith, escrito nos anos 50, que é a mesma época em que o filme se passa. Se você me perguntar se o livro é bom, eu vou ser sincera, não. Pelo menos eu não gostei, porque é uma leitura muito arrastada. Eu demorei meses para conseguir terminar de ler o livro, porque quando tem adaptação de um livro para o cinema, a gente pensa, nossa, o livro deve ser maravilhoso. Às vezes, não. Inclusive, é a primeira vez na história da minha vida de leitora que eu gosto muito mais do filme do que do livro. Então, o filme começa no fim. A gente vê a Carol, interpretada pela maravilhosa Cate Blanchett, sentada à mesa com a Therese, interpretada pela Rooney Mara. E é um momento, assim, que tem um pouco de tensão. A Carol parece um pouco tensa, um pouco desconfortável, enquanto a gente tem uma Therese mais calma, mais centrada. Parece um cara lá convidando a Therese para ir para um rolê. Carol se retira, então a gente vê a Carol saindo e aí o filme já começa da sua forma cronológica. A gente descobre que as duas se conheceram quando a Therese, que é aspirante a fotógrafa, trabalha numa espécie de rehab na época, quando a Carol foi comprar um presente para a filha dela. E rola uma troca de olhar que pela madrugada entre as duas. E como tá frio, a Carol tá com luvas, e aí ela as retira e coloca sobre o balcão. A Carol escolhe o presente, pergunta se ele pode ser entregue. A Therese diz que sim. Ela agradece, elogia o gorro de Natal da Therese, se esquece das luvas e sai. Aí a Therese envia o presente para Carol junto com as luvas, e a partir desse momento as duas vão se aproximando, mas há alguns empecilhos colocados não só pela sociedade em que elas vivem, mas também pelo quase ex-marido da Carol. A Therese tá num namoro com um cara cujo nome eu esqueci, e ele tá com planos para ir pra Europa por causa do trabalho. E aí ele pergunta pra Therese o que é que ela acha disso. E se antes da Carol ela tava meio que cagando pra proposta, depois da Carol, então, ela não tá pensando nisso, não tá colocando isso como uma prioridade. Inclusive, ela até esquece que tem namorado às vezes. Enquanto a Therese tá correndo do namorado dela e da proposta de ir pra Europa, a Carol tem que lidar com o insuportável do quase ex-marido dela, que não aceita a separação. Ela ainda tem que lidar com a Randy, que é a filha dos dois, e que é usada pelo Art como uma moeda de troca. Então, se você quer continuar no casamento, você vai ter a sua filha tranquilamente. Mas se você pensar em me largar para viver essas suas aventuras, eu vou tirar a Randy de você. Mas pro final do filme tem uma cena em que tá a Carol e o Art num ambiente jurídico, e a Carol, antes de sair, fala uma frase espetacular que é: que bem eu faria minha filha se vivesse contra a minha natureza. Mais nada a ser dito. O tal do Art é ciente dos romances que a Carol viveu muito antes da Therese aparecer, até porque a gente vai conhecer a Abe, que é uma amiga muito antiga da Carol, mas que durante a vida das duas elas acabaram se envolvendo. O Art tomou ciência disso, as duas se separaram, mas a amizade entre elas continuam. Inclusive, a Abe é o único lugar em que a Carol pode recorrer, é o único apoio que a Carol tem no meio desse turbilhão. Quando a Abe é mencionada, o Art fica com os dois pés atrás, super desconfiado de que as duas ainda têm alguma coisa, sendo que a fila da Carol já tá andando há muito tempo. O envolvimento entre a Carol e a Therese, e a Tere, né? Vamos chamar de Tere. É muito
tenso, mesmo que isso não seja tão explicitado. Às vezes a presença da Carol se torna muito maior do que a própria personagem, porque quando a Carol chega num ambiente, a atmosfera muda, o clima muda. Eu não sei se é uma característica da Carol em si, ou se isso é da própria Kate, mas em Carol esses momentos acabam até ofuscando um pouco a Tere, porque a Carol se torna muito maior do que as duas, mas nada que atrapalhe o desenvolvimento da história, é só uma observação mesmo. Além do envolvimento amoroso entre a Carol e a Tere, eu acho que a Carol é muito importante para a Tere, porque como se a Tere fosse duas pessoas, uma antes da Carol e outra depois. Tanto que a cena que tá no começo, mas na verdade é o fim, quando tá na sua devida sequência, a gente percebe no jeito da Tere que ela tá mais segura de si, ela parece mais firme. Acho que tem dedo da Carol, porque a Carol é uma mulher mais velha, ela tem um ritmo diferente, ela é de uma classe social diferente, tem uma vivência completamente diferente da Tere. Então é normal até que a Tere tenha um pouco de encantamento, projete na Carol aquilo que ela também quer ser, mas lógico que não é só isso, até porque tem todo um romance antes dessas coisas. Carol é um filme em que não há muitas cenas de interação sexual entre as personagens, mas a que tem é ótima, não é nada exagerado, nada que pareça alguém querendo saciar um fetiche de uma outra pessoa. É maravilhosa a cena quando a Carol coloca a mão no ombro da Tere, vira o rosto dela assim e dá o beijo. Você fica, meu pai amado, eu esperei muito por esse momento. A gente até acha que esse momento não vai chegar, dadas as circunstâncias e o ritmo com que o filme acontece, mas quando chega essa cena, a gente fica, é isso, eu estava esperando por isso também. E uma das melhores partes é quando no dia seguinte a Tere acorda e ela tá com aquela cara, aquele sorriso de ai, que noite maravilhosa. Nada que um bom chá não faça, não é mesmo? Não lembro muito bem do final do livro, mas sei que não foi um final trágico. Os dois, filme e livros, têm finais aceitáveis. O final do filme, posso dizer que é feliz porque dá a entender que as duas vão continuar juntas de alguma forma. Eu sei que eu detonei o livro, etc e tal. Ele é muito importante porque lá na década de 50, quando não se falava quase nada sobre assunto nenhum, ele foi revolucionário, não só pela temática, mas revolucionário para as mulheres que se relacionavam com outras mulheres, porque ele foi o primeiro livro em que as protagonistas não tiveram um fim trágico, não morreu, não se separaram, nem nada. Então é um livro, sim, muito importante. Carol ainda tá disponível na Netflix, vai lá assistir, reassistir, chama a família pra assistir na noite de Natal, aquelas, né? Esse é o último vídeo de 2019. Eu volto na primeira semana de janeiro. Enquanto isso, vai passando a palavra do CNV para as pessoas, para suas amigas. Peça para elas se inscreverem, comentarem os outros vídeos, assistir, repassar para as outras amigas, tipo uma corrente do bem, porque ano que vem voltaremos maior e melhor. Vou dar mais as caras no Instagram. Se você não me segue, o nome está aqui, então segue lá. Feliz festas de final de ano para você, que 2020 nós ainda continuemos resistindo e de preferência dirigindo os nossos caminhões mais tranquilamente. Tchau!